Olá, garagistas! Neste tutorial, mostraremos como utilizar a Spider Controller para controlar vários servomotores. Em nossa demonstração, será em clima de Copa, onde controlaremos 4 servos para agitar bandeiras do Brasil. Para mais informações, acesse nossa rede social pelo endereço www.labdegarage.com. Para adquirir algum de nossos produtos, acesse www.labdegarage.org/loja. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube. Então, garagistas, essa é a placa utilizada neste tutorial para fazer o controle dos servos e a leitura dos potenciômetros. A Spider Controller ela é uma placa programável com a interface de programação Arduino IDE. Ela possui o mesmo microcontrolador e bootloader do Arduino Mega. Aqui temos o Arduino Mega, pode ver, é o mesmo microcontrolador, o ATmega 2560. Possui também um hardware USB serial, onde você pluga o cabo mini USB, é o mesmo utilizado no conversor USB serial, para gravar o Garagino, por exemplo. Para gravar ele de mesma maneira como se fosse o Arduino. Então você vai na interface, abre lá a placa e escolhe Arduino Mega, e aí você já consegue utilizar a biblioteca servo.h e para cada pino você controlar um servomotor. Então temos aí até 48 servos você pode controlar com esta placa. Lembrando que o servo, que eu estou me referindo a esse servo pequeno, tá? Até 48 desses você consegue controlar com essa placa. Se for um servo médio ou um servo grande, também. Contudo, eles consomem mais corrente, daí você precisará utilizar menos servos. Por exemplo, um hexapod, aqueles robôs que lembram o aracnídeo, ele utiliza geralmente 18 servos desses, pequenininhos, para fazer as movimentações das patas, né, para ele andar. Então com essa placa seria mais do que suficiente para você controlar 18 servos. No caso aí sobraria 30, até 30 outros servos. Você conseguiria controlar 2 hexapods com esta placa, certo? Então é uma placa bastante legal. Ela aqui é de fácil encaixe para os servos. Então temos aqui, além dos headers, fêmeas para você conectar jumpers, ao lado tem as conexões para os servos. Então é o pino de controle, VCC é o central e o terra é o de fora, né? O da direita aqui nesse sentido da placa. Então temos aqui a conexão do servo e eu conecto ele aqui facilmente e pronto. Aí já passando a programação eu consigo controlar o servo com a mesma biblioteca que eu utilizar no servo.h. Basta lá selecionar a placa Arduino Mega. Então vamos agora para a demonstração, fazendo acionamento aí de 4 servos e comemoração aí a Copa. Colocamos bandeiras do Brasil e do escudo da CBF. Então vamos em frente. Então, garagistas, essa é a montagem para nosso tutorial. Já em clima de Copa, como vocês estão vendo aí as bandeirinhas coladas nos servos motores. Então temos 4 servos. Então aqui bandeira do Brasil e aqui o escudo da CBF, a protoboard, 2 potenciômetros para a gente ajustar aí a velocidade de acionamento dos servos, e a Spider Controller, que é aquela placa compatível aí com o Arduino Mega, como foi falado anteriormente. Conectado a Spider Controller tem uma fonte de 6 volts, 2 amperes aí para alimentar todo mundo. Aqui, quando acionar a minha Spider, meus servos começarão a rodar, né, fazendo um movimento a princípio todos juntos, e pelos potenciômetros eu vou alterar a velocidade de acionamento de um servo para outro e de atualização da posição do servo pelo outro potenciômetro. Então eu vou acionar aqui o meu circuito. Então temos aí todos os servos juntamente se movimentando.
o potenciômetro ligado ao A5, eu controlo a velocidade, porque esse atualizam, aí ficou mais rápido, mais lento agora. E nesse potenciômetro ligado ao pino A0, eu controlo o tempo de acionamento de um servo para outro. Então eu vou alterar aqui o valor. Agora o primeiro, segundo, terceiro e quarto. Aí o tempo de acionamento de um para outro ficou mais lento. Se eu deixo ele no mínimo, esse tempo no mínimo, os quatro se movimentam juntos. E se eu deixar ele no máximo, porque eu terminei no código, vocês vão ver mais para frente, o tempo de um para outro aumenta. E no outro servo, no outro potenciômetro, eu controlo a velocidade de atualização. Então, bem simples este tutorial. Como foi falado, você pode controlar até 48 servos com aqueles robôs aracnídeos chamado hexapods, né? E são uma placa bastante legal para essa atividade onde você precisa executar utilizar, né, vários servos. Além disso, então você pode fazer qualquer outro tipo de aplicação que você faria com um Arduino tradicional. Em nossa rede social, se você pesquisar por como utilizar a Spider Controller para controlar vários servos, ou clicar no link direto para este tutorial escrito que está na descrição deste vídeo, você irá encontrar o material que foi utilizado. Falamos um pouco sobre a Spider Controller, a placa que foi utilizada. Mostramos também a montagem que foi feita para este tutorial e o sketch que foi utilizado, o sketch que será explicado brevemente no final deste vídeo. Vamos agora para a explicação do sketch que foi utilizado neste tutorial. Então, garagistas, esse é o sketch que foi utilizado na demonstração e eu vou dar uma breve explicada sobre ele. No início do programa incluímos a biblioteca servo.h. Para cada servo criamos uma instância dessa biblioteca. Então temos aqui servo underline 1 até o servo underline 4. Criamos duas variáveis que nos permite controlar o tempo de acionamento de um servo para outro, que é o anterior milis e next. Criamos também quatro variáveis, uma para cada servo, onde armazenamos a posição do servo durante o programa, e duas variáveis para pegarmos o valor aferido pelo potenciômetro. Dentro de setup fazemos as configurações dos servos, Então no caso aqui atribuímos cada servo para o respectivo pino. Então servo underline 1 ao pino 30, servo underline 2 31, servo underline 3 pino 32 e o servo underline 4 vai ser acionado pelo pino 33. Após atribuído cada servo a seu respectivo pino, eu atualizo a posição de todos, indicando que todos deverão ficar a 0 graus. Após isso, dou um delay de 500 milissegundos e aí sim meu programa irá rodar dentro do loop. Então, dentro do loop aqui, eu inicio já pegando o tempo através da função milis. Eu pego o tempo que foi desde que o meu programa começou a ser iniciado, e armazeno em atual milis. Após isso, eu zero as variáveis para fazer a leitura dos valores dos meus potenciômetros. Para cada potenciômetro, tanto do A0 como do A5, eu executo 10 leituras. Após 10 leituras, eu tiro a média dessas leituras para evitar algum tipo de ruído dentro do meu sistema da leitura. Feito a leitura desses dois potenciômetros, então eu comparo dentro desse if se
a variável, no qual a atual miles menos a anterior miles é maior que o pote intervalo. Ou seja, se a contagem do meu programa for maior que o tempo que eu determinei pela leitura do potenciômetro, então eu já posso executar aí essa condição. Executando essa condição, eu armazeno o valor atual da contagem do tempo em anterior miles, para depois eu poder novamente fazer esse if, né, ser verdadeiro, e executo, incremento aí, né, a função, a variável next. Então essa variável next, ela permite vocês vão ver depois na função servo next, quando o meu servo vai começar a se movimentar. Então, por exemplo, eu movi o meu potenciômetro e eu determino lá 1000 milissegundos, certo? Ou seja, 1 segundo. Então, só após esse 1 segundo, essa variável next vai dar uma incrementada, né? Incrementando essa variável next, eu posso então habilitar a movimentação do próximo servo. Então, sendo verdadeira essa condição do if, do next mais, incrementando a variável next, e executo a função servo next. Dentro dessa função servo next, eu tenho as quatro determinações de movimento dos meus servos. Então, por exemplo, do servo 1, temos aqui se next for maior que 0 e i1 for menor que 360, ou seja, se i1 for menor, se o meu servo está posicionado menor que 360 graus, né? Ou seja, se ele não foi e voltou para o início, eu comparo i1 com 179, eu vejo se ele já ultrapassou na contagem 179 graus. Se ultrapassou, eu inverto o valor que vai ser jogado para o servo underline 1, né? No caso, o meu primeiro servo, fazendo com que ele volte. Como foi falado, esses servos, então, eles não trabalham de 0 a 360 graus, somente de 0 a 179. Mas no caso aí foi utilizado 360, por quê? Porque ele vai, né, até o final, 180 graus, e volta. Então nesse vai e volta, ele deu ao total 360 graus, certo? Então por isso que eu faço essa diferença, né, essa subtração, para que quando ele chega a 179, ele volte. Então 138, 177 até o zero. Quando for zero, essa condição vai ser falsa, daí ele zera, aguardando a próxima atualização, onde ele irá iniciar com zero novamente. Então, se for maior que 179 ele executa essa volta, né? Se não, ele só faz o incremento até a posição 179. Feito isso, eu incremento o meu grau, né, de criação do servo, para na próxima passada ele passar para o número seguinte. A mesma coisa para o servo 1, 2 e 3. No servo 4 tem uma coisinha a mais, que além de fazer essa rotina de ir até 179 e voltar dando os 360 graus, como foi falado, eu verifico se ele já chegou no fim, ou seja, se ele foi e voltou, se meu último servo foi e voltou de 0 a 360, né? Ou seja, se ele foi para 180 e voltando para 0 novamente, eu reinicio aqui a programação através desse ASME Volatile Jump 0. Ou seja, quando o último servo foi e volta, eu executo tudo novamente, fazendo com que o meu servo vá para 180 e volte, depois o 2, o 3, e quando chega o 4 na última posição, que é o 0, né, quando ele foi e voltou, eu executo novamente todo esse pessoal aí, fazendo que aquela rotina, né, de ficar executando o acionamento de cada servo. Feito isso, executado a servo next, eu dou o delay que aguarda o tempo de atualização de um servo para outro e volto para o início do meu loop
iniciando aí o loop, né, que faz toda a movimentação, todo o controle de atualização da posição dos meus servos. Lembrando então que esse programa executa aí todos esses códigos aí muito rapidamente. Então, quando eu falo assim que ele demora o tempo para atualizar, ou aqui esse delay de pote atualiza, que é lido pelo potenciômetro do A5, ele passa muito rápido. Então, para o programa, para nós, a gente vê a diferença, né, quando alterado o potenciômetro, mas enquanto a gente está alterando o potenciômetro, por exemplo, ele executa isso daí várias e várias vezes, certo? Então é isso, espero que tenha gostado deste tutorial, até o próximo.